Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Facebook do Popular. Eu sou Bruna Aidar, repórter de política do jornal. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio para conversar com a gente um pouquinho o deputado estadual eleito pelo PRP, Amaury Ribeiro, também ex-vereador e ex-prefeito de Piracanjuba, que vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre a expectativa para esses próximos 4 anos enquanto deputado. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos e é um prazer estar aqui. Sim, a gente vai conversar aqui sobre como é que vai ser o mandato do Amaury, quais vão ser as pautas que ele vai priorizar, enfim. Eu lembro a você que você pode mandar suas perguntas aqui pra gente pela caixa de comentários aqui do vídeo. Ao longo da nossa transmissão eu vou acompanhando aqui, repassando as perguntas de vocês para o deputado. Então, se você tiver alguma dúvida, aproveita a presença dele aqui para participar com a gente. E bom, Amaury, eu queria começar com o senhor é produtor rural também, sim, além de ter ocupado cargos públicos. Isso deve pautar a sua atuação lá na Assembleia? Que bandeiras o senhor pretende abraçar lá enquanto deputado? É claro que eu vou defender a bandeira do produtor rural. Inclusive hoje eu tenho algumas reuniões defendendo a bandeira do produtor de leite, que vem sendo massacrado nesse país, e principalmente contra a não sequência de uma medida que se chama antidumping, e que o governo federal não renovou, e com isso aí abriu as portas da União Europeia, que é formada por mais de 20 países, e a Nova Zelândia, para também exportarem leite a um baixo custo para o Brasil, uma competitividade absurda com os produtores de leite do nosso país. E é claro, temos outras bandeiras que vamos defender. O senhor destaca quais dentre essas aí? Eu tenho algumas coisas que eu não concordo como cidadão. Uma delas é a questão das vistorias que são feitas pelo Detran. O cidadão no nosso estado já paga uma alta taxa de pedágio, uma alta taxa de IPVA, e isso não é retribuído em boas estradas, em benefício próprio do cidadão. Nós temos uma rede de esgoto que na minha cidade você paga R$100 de água e paga R$100 de esgoto. Isso para mim é um absurdo. Então deve haver sim uma forma que esse tempo seja, já que temos que pagar pelo serviço e tudo nós pagamos às vezes dobrado por isso, que isso tenha uma data limite, um tempo limite para se pagar. Entendi. E a atuação do senhor deve ser pautada também em investigações, em denúncias. O senhor vem se destacando aí desde que foi eleito, fazendo vídeos, questionando algumas coisas, principalmente da Assembleia. Essa deve ser realmente a linha de atuação? Eu fui vereador da minha cidade, fui prefeito da minha cidade, e a pauta que eu sempre tive no meu mandato de político era a moralização e a anticorrupção. E eu vou continuar com essa mesma pauta, pregando essa mesma pauta e combatendo isso dentro da Assembleia, que de acordo com que vocês já viram, a coisa lá corre frouxa com o dinheiro público. E entre essas questões aí da Assembleia, o senhor destaca alguma? Sim, o que eu citei, o que a Assembleia gastou no último mês de dezembro só com pagamento de folha foi quase R$40 milhões. E a média ultrapassa os 30 milhões por mês. Isso é um absurdo. Eu fui prefeito de uma cidade de 25 mil habitantes, que mantinha uma cidade com 3,5 milhões. Eu mantinha saúde, educação, limpeza pública com 3,5 milhões. E é inaceitável que a Assembleia, que tem que pregar a moralidade, gaste somente com folha de pagamento mais de 30 milhões por mês. Deixando claro que em outubro, quando eu fiz esse levantamento, a Assembleia possuía quase 3.200 funcionários comissionados, e grande parte desses funcionários não trabalhavam, eram os vulgos fantasminhas camaradas. O senhor afirmou ainda durante esse período a gente teve na semana passada a eleição da nova mesa diretora, e durante esse processo de negociação entre os possíveis candidatos e tal, o senhor, inclusive em entrevista a mim, destacou negociatas que ocorreriam ali, troca de cargos, oferta, né, na verdade, de cargos em troca de apoio aos candidatos. Como é que isso se deu? O senhor pretende fazer alguma coisa a respeito disso? Eu não consigo fazer muita coisa porque as negociações já foram feitas. E aqui eu quero deixar claro que não são todos os deputados que participaram dessa negociação. Alguns deputados que ali estão por opinião própria, mas outros vieram sim por conta de uma negociação que existia de cargos dentro da Secretaria, da Assembleia, cargos que eu já denunciei que alguns deputados no passado chegaram a ter dentro da Secretaria da Assembleia, mais de 280 mil encargos. E essas negociações também continuaram agora
e o que eu tenho notícia é que foram aí fornecidos a alguns deputados, oferecidos a alguns deputados nessa negociação, em média R$120 mil em cargos dentro da secretaria. Quero deixar claro que não foram todos os deputados que ali estão, que participaram dessa negociação. E também negociações com cargos da diretoria. Alguns deputados, para estarem do lado dessa mesa, receberam aí como garantia que poderiam indicar cargo de diretoria. E essas indicações já estão acontecendo com ex-deputados aí à frente de cargos de diretoria da mesa e pessoas ligadas à gestão aí que deixou o Estado. Senhor, então, não avaliou como positivas as indicações que foram feitas até agora para as diretorias? Não, de forma nenhuma. Eu sempre, durante os mandatos que tive, a minha gestão era técnica e não política. E o que eu estou vendo dentro da Assembleia, que está continuando a farra como sempre foi, uma gestão política de indicações de cargos por indicações. E não é isso o que eu concordo. Mas necessariamente esses cargos estão sendo preenchidos unicamente pelo critério político? Porque durante também esse período a gente conversou e o senhor destacou a necessidade de que a Assembleia tivesse uma postura independente. Enquanto a gente via que grupos de ex-deputados, ex-presidentes da casa, ex-governadores tinham indicações lá dentro, comandavam bastante coisa lá dentro, esses cargos serem ocupados por gente indicada e ligada aos deputados é necessariamente uma coisa ruim? Como é que o senhor vê isso? O que eu estou vendo são pessoas sendo indicadas do governo que foi deposto, do governo Marconi Perillo. E eu não concordo com isso. Eu acredito sim que a Assembleia precisa ser independente, mas durante os 20 últimos anos esse discurso não funcionou. Porque durante os últimos anos essa Assembleia foi uma extensão do Estado, do governo do Estado. E a situação que o atual governo Ronaldo Caiado pegou esse Estado é prova disso. Os maiores culpados hoje da falência do Estado de Goiás, os maiores culpados pelos os fornecedores não estarem aí com milhões a receber, os maiores culpados dos servidores públicos não terem recebido o mês de dezembro, podem ter certeza que são também os deputados que fizeram parte da gestão aí, que terminou em 2018 e que bateram palmas para um governo que ferrou com esse Estado. E nunca houve independência. E agora, alguns deputados que participaram dessa dependência durante 20 anos, vêm agora num governo que prega moralidade, que prega a mudança, erguer a espada e querer independência. Esse discurso, para alguns deputados que lá estão, não deveria ser feito. Ele é vergonhoso para alguns deputados. Quando o senhor era prefeito lá de Piracanjuba ainda, como é que era o relacionamento com o governo estadual? Era bom. Era bom. O governador Marconi Perillo fez aí muitas promessas para o meu município e através disso obteve a minha ajuda para a sua reeleição, porque prometeu ajudar o meu município e não fez nada, assim como fez com a maioria dos municípios do nosso estado. Você vê a prova aí, desse Goiás na frente, né, que adoçou a boca dos prefeitos, queria ajudar os prefeitos, inclusive a venda da CELG, existia um compromisso do dinheiro dessa venda ser investido nos municípios, e não foi. Esse dinheiro virou pó, e como as promessas que o governo fez para a minha gestão, e não fez nada pessoal para o prefeito Amaury, fez um compromisso de ajudar o município de Piracanjuba, inclusive com assinaturas de pautas em público, foi lá e assinou. E nenhuma dessas pautas foram cumpridas. Então, e o que aconteceu com o prefeito Amaury também aconteceu com a maioria dos prefeitos. Era um expediente, então, de prometer. Era um expediente de promessas para ter aí uma reeleição de novo garantida. Teve uma reeleição garantida, nós ajudamos e por isso eu sou um dos primeiros a criticar a gestão que saiu, porque eu presenciei a falta de compromisso com os municípios do estado de Goiás. O senhor falou aí, mencionou a questão da antiga CELG, né, que agora é Enel. A gente já tem bastante gente participando aqui com a gente e a Elione Silva perguntou, falou, essa Enel, empresa de energia, não funciona e cobra caro. Mencionou também a Saneago aqui, que tem serviços ruins e preços exorbitantes, segundo ela. Como é que o senhor se posiciona a respeito da Enel e também, aproveitando a respeito dessa possibilidade levantada ainda de forma muito incipiente, não tem um projeto a respeito disso ainda, mas essa possibilidade da Saneago também ser privatizada? Primeiramente, se a privatização
resolvesse a situação do nosso estado, a Enel não estava do jeito que está, né? Então, no lugar de melhorar, piorou. Então, isso não é prova de melhoria. A Enel, a CELG, ela não foi vendida, ela foi dada. Eles deram a CELG. É uma vergonha, e isso, se tiver meios legais, eu vou tentar levantar aí uma quantidade de assinatura entre os deputados que ali estão, para que nós façamos aí uma CPI da venda da CELG, porque é caso de polícia e Polícia Federal e o que foi feito na CELG. Eles desvalorizaram a CELG, uma empresa que valia, vou te dar um exemplo, se valia 10, eles trouxeram ela ao patamar mínimo, porque desacreditaram essa empresa, fizeram com que ela fosse desacreditada para poder vendê-la por uma ninharia, e só o que eles deram de isenção à Enel durante aí 29 anos dá para pagar o que eles pagaram pela CELG 3 vezes. Então, resumindo, o estado de Goiás não vendeu a CELG, pagou para que alguém ficasse com a CELG. Bom, aí aqui a gente também tem bastante gente parabenizando o senhor pela firmeza, pela coerência, também concordando com o senhor a respeito da responsabilidade da legislatura passada nas contas do estado. Aqui tem bastante gente mandando mensagens aqui, agradeço você que está participando com a gente. Mas o senhor tocou num ponto que eu queria falar com o senhor a respeito dessa articulação com deputados. Falou que pretende reunir algumas assinaturas. O senhor tem uma postura polêmica, no mínimo, né? É um deputado firme e, enfim, bastante posicionado. O senhor teme que essa sua postura possa te atrapalhar na atuação? Porque a Assembleia é uma casa política, né? Envolve conversar com os deputados para conseguir angariar apoio para os seus projetos, enfim. O senhor teme que isso possa te prejudicar na atuação? Não, eu tenho certeza que vai me prejudicar, mas eu não vou mudar a minha postura para agradar deputado. Eu não fui eleito deputado estadual para fazer amizade com deputado. E se for para mim aceitar o errado, para ter amizade com deputado, para ter apoio em projeto, podem ter certeza que eu vou ser um deputado sozinho na Assembleia. Mas acredito que não vou ser. Alguns deputados já demonstraram apoio ao que eu estou fazendo, eles também têm o mesmo pensamento de moralização, e acredito que com o andar aí dos processos, dos trabalhos, alguns deputados vão ver que eu não sou o bicho que pintam que eu sou, eu não sou um cara tosco, e alguns deputados que já vieram a público e falar da minha inexperiência, da minha falta de experiência, vão entender que não é isso. Eu fui vereador, fui prefeito e sou tido como um dos melhores vereadores da minha cidade, como um dos melhores prefeitos da minha cidade. Eu só tenho uma postura de linha. Eu não faço o que as pessoas querem que eu faço o que é correto. E vou continuar com esse pensamento. E talvez as pessoas não tenham costume de ver isso na política. Mas vão ver agora, durante 4 anos na Assembleia, uma postura ereta. Esse aqui sou eu não mudo para agradar ninguém. Não faço tipo, nunca fiz. O senhor foi um dos deputados que se lançou numa candidatura contrária à do atual presidente, que foi eleito semana passada, Lissauer Vieira, do PSB. O senhor, salvo engano, se lançou para a vice-presidência. Nós fizemos isso para não votar nulo. Eu, o delegado Humberto Teófilo, Paulo Trabalho, Chico KGL, montamos uma chapinha ali, mas a coisa já entrou tudo organizada dentro da Assembleia. Nós já sabíamos quem era o presidente, quem era o vice, quem era o primeiro secretário, então nós não montamos ali uma chapa para ganhar uma eleição. Nós montamos uma chapa para mostrar que nós tínhamos linha e tínhamos posicionamento. Sim. Mas o senhor participou dessa chapa que não apoiou o Lissauer, aliás, foram os 4 que não votaram com ele. Como é que o senhor espera que vai ser essa gestão? Qual que é a expectativa do senhor para a gestão do Lissauer? O senhor acredita que realmente vai ser possível haver uma independência em relação ao governo estadual? Como é que o senhor avalia essa questão da independência? Não, eu espero que haja uma independência, mas uma independência coerente. Eu não quero ver uma oposição estúpida a um governo que está tentando mudar a realidade de um Estado. Então a Assembleia tem sim que ter uma independência, eu sempre preguei isso enquanto vereador. Eu fui prefeito de uma cidade e como prefeito eu pregava a independência da Câmara. Eu fui um prefeito onde se tinha 9 vereadores e 8 vereadores eram oposição à minha gestão. E eu nunca cobrei uma situação diferente. Eu nunca me preocupei com o vereador puxando o meu saco. Não foi assim que eu administrei.
E eles nunca tiveram uma maneira de me atacar. Eu fui prefeito de uma cidade com 8 vereadores de oposição, de 9, e nunca tiveram uma denúncia contra a minha gestão. Eu acredito que o Ronaldo Caiado vai se portar da mesma forma. Então, o que eu quero ver na Assembleia é uma independência. Pode existir sim uma oposição, mas uma oposição coerente, uma oposição que busque o melhor para o Estado e não busque prejudicar o governo e, é claro, atrapalhar aí milhares e milhares e milhões de cidadãos goianos aí que estão numa situação de crise pela realidade que se encontra hoje no nosso Estado. E como é que vai ser a atuação do senhor a respeito do governador Ronaldo Caiado? Como é que é o relacionamento de vocês? Não, eu tenho um bom relacionamento com o governador, eu fui eleito na base do governador Ronaldo Caiado, mas eu sou uma situação que cobra o correto. Então, se for algum projeto para casa que não é coerente ao que eu penso, ao que eu acredito, vocês podem ter certeza que eu serei contra. Mas eu não estou vendo nenhuma atitude do governador Ronaldo Caiado que é para prejudicar. As atitudes, à primeira vista, podem aparecer que não são boas, principalmente em alguns sentidos, em algumas posições, mas são atitudes necessárias. Eu falo isso como gestor público que fui e que peguei uma cidade da mesma forma que o Ronaldo pegou o Estado e tive que tomar atitudes que à primeira vista não agradaram, mas eram necessárias, extremamente necessárias, para que a minha cidade voltasse e tivesse aí o andamento correto dos órgãos públicos, da saúde, da educação, e é isso que eu acredito que o governador está fazendo. Algumas decisões que à primeira vista não parecem coerentes, mas são necessárias para restabelecer a condição financeira do Estado hoje. E principalmente, colocar em dia o pagamento do funcionário de dezembro. Sim, eu ia aproveitar para perguntar exatamente isso. Como é que o senhor avalia esse imbróglio envolvendo a folha de dezembro? Desesperador. Mas vamos deixar claro aqui que o governador Ronaldo Caiado, antes mesmo de tomar posse, anunciou esse calote. Ele fez um vídeo anunciando o que o governador Zé Hélito estava fazendo. Ele assinou um decreto, ele fez um decreto, já deixando claro que iria dar o calote no funcionalismo do nosso Estado. E eu não vi nenhum sindicato, eu não vi nenhum movimento contra isso. E deveriam de ter feito. Deveriam de ter fechado ali o palácio, porque foi um calote anunciado, né? E agora algumas pessoas vêm a público chamar o governador Ronaldo Caiado de caloteiro. Eu fui prefeito de uma cidade, volto a dizer, na mesma situação, e me chamaram de caloteiro. Pera lá, eu assumi a prefeitura da minha cidade ontem, já virei caloteiro. Caloteiro é quem saiu. Eu fui um gestor e quando eu saí, eu deixei a folha em dia, não deixei dívida com nenhum fornecedor e deixei dinheiro na conta. Então, caloteiro é quem saiu e deveria de ter pagado a conta dia 31 de dezembro. Então, o que eu vejo é uma dificuldade imensa e quem está pagando por isso, por esse calote, é o funcionário público que está passando dificuldade. O Estado está em condição desesperadora e não tem condição de quitar isso de imediato, mas através das economias que estão sendo feitas, das medidas que estão sendo tomadas, eu acredito e costumo falar o que eu acredito. Eu não falo o que ninguém quer, eu falo o que eu acredito. Eu acredito que o governador, em breve, vai colocar a casa em ordem. Eu sinto pela situação do funcionalismo público, que é quem está passando dificuldade financeira e às vezes não tendo comida na mesa por causa de um governo caloteiro que saiu e deu cano no Estado inteiro. Bom, além das questões aqui dos servidores, enfim, da Enel, que as pessoas estão pontuando aqui, também estão pontuando bastante a respeito de uma grande polêmica envolvendo o senhor, que é a questão do chapéu. Okay. O senhor já tinha me explicado isso, a coluna Giro também trouxe, tem fotossensibilidade, tem um laudo médico que justifica isso, mas parece que tem um imbróglio aí também envolvendo o regimento interno da casa, né? E essa proibição ou não do uso de chapéu durante o plenário. Como é que o senhor comenta isso? Eu só quero deixar claro para vocês que desde quando eu fui vereador, eu tenho esse laudo. Porque na época que eu fui vereador, também que não iam me deixar usar chapéu. Nunca apresentei esse laudo, nunca levei, porque nunca me cobraram. Quando eu fui vereador, ninguém nunca me cobrou isso. Na Assembleia também, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu não estou aqui para quebrar regra. Eu não estou aqui para ir contra a lei. Eu nunca fui contra a lei. Eu não sou idiota, não sou nenhum burro, nenhum leigo,
para ir contra a lei. A lei é superior a mim. Eu tenho obrigação de cumpri-la porque eu faço a lei. A partir do momento que eu estou no legislativo, eu tenho obrigação de cumprir a lei. É diferente de você, Bruna, que é um cidadão comum que às vezes você pode até burlar a lei. Eu não, porque eu tenho por obrigação de cumpri-la. Então, em momento algum, eu descumpri a lei. O regimento interno da Assembleia Legislativa deixa bem claro que o que se exige para se estar no plenário é o uso de terno e gravata, e eu estava de terno e gravata. Em momento algum, o regimento da Assembleia dizia da proibição de uso de gorro, de boné e principalmente de chapéu. Eu fui na sessão de posse com o regimento interno debaixo do braço, e por isso que nenhum deputado se levantou e mandou eu tirar o chapéu. Eu estava coberto pela lei. Mas o que vocês não sabem, nem eu sabia, que no dia 18 de dezembro, na última sessão dos deputados, eles aprovaram a alteração do regimento interno. E aí eles mudaram a lei, proibindo boné e chapéu. Resumindo, Bruna, vergonhosamente, esses deputados alteraram o regimento interno de uma Assembleia, de um Estado, por conta do meu chapéu. Isso é picuinha. Isso é coisa de negro que não tem o que fazer, de cara sem vergonha. Então eu quero deixar bem claro a vocês que agora o regimento interno sim proíbe o uso de chapéu, que foi feito exclusivamente para mim. E eu não vou quebrar o regimento. Se o regimento não aceitar que eu esteja ali dentro de chapéu, ele vai estar na minha mão, ele não vai estar na minha cabeça. Ele pode entrar na minha mão, ele vai entrar na minha mão. Mas eu acredito que há coisas muito mais importantes naquela casa do que proibirem o meu chapéu. Provavelmente existem projetos parados naquela casa, muito mais importantes que estão, e eu vou levantar isso, que estão lá parados há anos, e vocês não puxaram, mas puxaram uma emenda para proibir o meu chapéu. Vergonhosamente, e aqui eu quero deixar claro que ontem conversei com alguns deputados, Bruna, e alguns deputados que participaram dessa votação, né, de emenda ao regimento interno, não sabiam nem o que estavam votando, porque eles fazem a coisa tão amarrada que eles não leem o interno do projeto, eles leem a capa. Então a capa vem lá, alteração do regimento interno, cláusula tal, mas não falam o que está na cláusula. Eu conversei ontem com alguns deputados que não sabiam que tinham votado essa emenda e acharam vergonhoso o que alguns deputados ali fizeram. Tá bom? Então, só para deixar claro a vocês, eu não descumpri o regimento interno da casa. O regimento foi mudado dia 18 e passou a valer dia 1º. E ninguém tinha conhecimento dessa alteração. E a polêmica envolvendo, durante a posse também, a esposa do senhor causou bastante polêmica, o senhor explicou o que tinha ocorrido, o que aconteceu ali? Não, aconteceu que no final da sessão de posse, era uma sessão solene, para ser sincero com vocês, era mais uma festividade do que uma sessão solene. Ali nós estávamos praticamente comemorando a posse, praticamente era isso. Eu já tinha feito o juramento, já tinha assinado o livro, já estava no blá blá blá, no mimimi, né, daquela encheção de saco. E aí eu olhei do meu lado da mesa, deixando claro que não foi só minha esposa que estava lá não. Todos os deputados estavam acompanhados das suas esposas do lado, todos os deputados. E durante ali um momento eu escutei uma senhora reclamando dores. E eu olhei e vi que ela estava bem no canto da minha mesa, né, da mesa ali. E eu olhei e escutei ela falando que estava com os joelhos doendo, estava sentindo dores e precisava se sentar. Eu pedi para que alguém pegasse uma cadeira para ela e disseram que não tinha cadeira. Eu imediatamente, eu faria isso em qualquer outro lugar, dentro de um ônibus, e eu acredito que até mesmo você faria. Eu me levantei e cedi a cadeira para aquela senhora e fiquei de pé. Há mais ou menos 1 hora antes, o deputado Alisson Maia tinha cedido a sua cadeira para sua mãe se sentar. Alisson Lima, desculpa, o Alisson Lima tinha cedido a sua cadeira para sua mãe se sentar. E aí eu vi o pessoal ali da coordenação, se chegou no Alisson Lima e falou: deputado, o senhor tem que se sentar. E ali não tinha cadeira. E aí eu mesmo fiz a gata parir ali, a gente apertou, chega para lá, trouxeram uma cadeira.
e foi colocada uma cadeira. Eu coloquei a cadeira do lado da minha cadeira para o Alisson e o Alisson veio e se sentou. Então eu já sabia que não podia ficar em pé. O Alisson já tinha tomado uma bronca porque estava em pé, porque cedeu a cadeira gentilmente para sua mãe. Pensa, você vai deixar sua mãe em pé? E ele cedeu a cadeira. Então eu sabia que não poderia ficar de pé. Se eu ficasse de pé, eu estava indo contra, eu ia tomar uma bronca. Se eu deixo, iriam tirar a foto, vamos deixar claro, que a mesma foto que postaram com a minha esposa na minha perna, iriam postar do deputado Amaury em pé, porque estava todo mundo sentado, somente o cavalo do butinudo, do chapeludo, que estava em pé. Se eu deixo a minha esposa em pé, e algumas pessoas citaram isso, é porque ele não deixou a esposa dele em pé, ela é novinha. Obrigado, minha esposa tem 42 anos, obrigado pelo novinha. Disseram também que ela tinha metade da minha idade, eu devo ter cara de 84. E aí, se eu deixo a minha esposa em pé, alguém iria falar lá, ó, o cavalo do roceiro, né, as feministas, olha lá, ó, o cara se sentou e deixou a esposa dele de pé. É um grosso. O gesto mais coerente que eu vi ali naquele momento, e não vi maldade nenhuma, sentei na cadeira da minha esposa e sentei ela na minha perna. Aquelas pessoas que não trouxeram a cadeira para aquela senhora que estava muito tempo em pé porque não tinha cadeira, vendo aquilo ali, imediatamente conseguiram uma cadeira. A minha esposa ficou sentada na minha perna por 30 segundos. Foi o tempo suficiente para alguém que já estava esperando uma falha minha ali, me vigiando, tirar essa foto e dizer que a minha esposa se sentou na minha perna durante toda a cerimônia de posse. Então eu quero deixar bem claro aqui para vocês que fizeram comentários maldosos e que estão aí simplesmente para atacar e defamar. Eu estou pouco me lixando para o que vocês pensam de mim. Eu não faço o que vocês querem que eu faça, eu faço o que é correto. E na minha educação que eu tive, os meus pais me ensinaram a respeitar primeiramente uma pessoa idosa. E entre quebra de regimento e sentar a minha esposa na perna ou deixar uma senhora idosa de pé, eu vou quebrar o regimento quantas vezes for preciso e prefiro sentar a minha esposa na minha perna do que deixar uma senhora de 84 anos em pé. O senhor mencionou aí que acha que essas polêmicas são desnecessárias frente aos assuntos que tem na Assembleia. Como a gente falou aqui no começo da entrevista, o senhor se notabilizou, pelos vídeos em que faz algumas denúncias. Recentemente essas denúncias envolveram placas da Assembleia. Como é que foi essa apuração aí? O que o senhor verificou? Bruna, deixa eu te falar. Se eu tivesse entrado na Assembleia, como a maioria dos deputados entram, batendo a mão na cacunda de todo mundo, abraçando todo mundo, e estamos aí, vamos participar dessa farra, eu também quero participar dessa festa com dinheiro público, nada disso tinha acontecido. O problema é que eu entrei, denunciando errado a farra com excesso de funcionários naquela casa comissionados, funcionários que não trabalham, excesso de diretores que ganham 50 mil reais, 40 mil reais, funcionários fantasmas. Nós temos aí ex-prefeitos, mulheres de ex-prefeitos que recebem pela Assembleia, diretores que não trabalham, nunca foram na Assembleia e usam o carro da Assembleia para a esposa ir para o shopping, para a mulher ir para o salão, para ir pescar no Araguaia. Tudo isso nós levantamos e denunciamos. E agora, por último, levantamos que os carros da Assembleia usam placas frias, placas descaracterizadas, o que é crime. Só o Judiciário e o Ministério Público que pode fazer isso devidamente autorizado. Então nós levantamos tudo isso e isso está no portal da transparência. Agora, o mais ridículo, que teve deputado que veio falar para mim, que ele só se preocupa, que eu tenho que me preocupar só com o meu gabinete. Faça como eu, deputado. Se preocupe só com o seu gabinete. Eu falei, o senhor, quando o senhor foi pedir voto para os seus eleitores, o senhor falou que estava sendo eleito simplesmente para gerir um gabinete ou fiscalizar um Estado e fiscalizar uma Assembleia? Ele não teve que me responder, porque a maioria, Bruna, está preocupado consigo mesmo. Ninguém está preocupado com a realidade do Estado, ninguém está preocupado com a farra que está acontecendo dentro da sua casa. Eu não tenho como fiscalizar um governador, um governo, sendo que na minha casa está uma verdadeira putaria, uma pouca vergonha. E é isso que é aquela Assembleia, uma pouca vergonha, uma putaria. Se você entrar naquela casa, me desculpa o palavreado, vai lá para você ver. Naquela Assembleia tem casa de mulheres ali, de meninas, de assessoras que ficam por conta de deputado. É brincadeira. Como assim? Não, ali algumas moças ali são contratadas para ficar à disposição de deputado. Vá lá.
Faça uma entrevista com algumas pessoas que eles estão. Procure principalmente os funcionários efetivos, que eles vão confirmar o que eu estou te falando. Tem mulheres ali que são contratadas e só top, só modelo, que estão ali para servir deputados nas contratadas como comissionadas. Como comissionadas não fazem nada. Estão ali para atender. Estavam, né? Estavam. Agora eu não sei se essa farra vai continuar. Mas vocês podem ficar atentos ali que isso existe dentro da Assembleia. Com meu dinheiro, com seu dinheiro, né? Sim. E como é que o senhor foi vereador, a gente também falou isso aqui, foi prefeito, agora é deputado, está na política já há alguns anos, num cenário de bastante desgaste da classe política no Brasil como um todo. Como é que o senhor avalia essa situação? O senhor acha que é o melhor caminho ou que a gente devia fazer críticas mais pontuais, entender talvez a importância da política, entender que tem gente que faz um bom trabalho? Como é que o senhor avalia isso? Bruna, a política mudou, o eleitorado mudou, e as pessoas querem essa moralização. Eu fui eleito vereador pregando essa moralização, eu fui eleito prefeito da minha cidade pregando e cumprindo essa moralização. Eu ganhei uma eleição para prefeito com 47% de votos. Eu deixei uma eleição com 83% da minha cidade com intenção de voto e eu não quis ir à reeleição, porque preguei e cumpri essa moralidade dentro da prefeitura. Então, a gente tem a eleição aí de vários candidatos que na época agora são eleitos, deputados, senadores, que pregaram essa moralização. Inclusive o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós temos o Nelson Barbudo, no Mato Grosso, um roceiro como eu, que foi eleito combatendo e pregando essa moralização. Então o discurso é esse, é de moralização. E esses políticos que não se encaixarem nisso, vão ser retirados na próxima eleição. A população tem que se ater a isso, tem que mudar. Ah, mas o discurso é de projeto. Não. Para se ter projeto, tem que se moralizar a política desse país. Eu, durante o tempo que eu fui prefeito, eu chegava em algumas cidades, eu tinha vergonha de falar que eu era político, porque o político nesse país é tido como bandido, como vagabundo, como ladrão. E, infelizmente, é isso que a maioria é. Uma minoria muito pequena, hoje quer o correto, prega o correto. E é essa a realidade que tem que ser pregada. É a moralização. Eu tenho projetos, tenho vontades e vou brigar por essas vontades, mas eu vou brigar principalmente pela moralização da política do meu estado. E vocês podem ter certeza, aonde houver denúncia do errado, eu vou combater. Inclusive, para você ver a que ponto chega, todos os processos que eu tenho na minha vida foram colocados por um único promotor, que foi promotor na minha cidade por 15 anos. Ele se aposentou há 2 anos. Eu o convidei para trabalhar no meu gabinete. Ele vai trabalhar no meu gabinete. E ele me perguntou o que é que eu queria que ele fizesse no meu gabinete. Eu disse para ele, eu quero que o senhor faça na Assembleia o que o senhor fazia comigo na Prefeitura, porque ele me fiscalizava 24 horas por dia. E era o seu papel. E ele está indo para a Assembleia para isso, para fiscalizar o errado e para combater essa pouca vergonha que acontece lá. Não só lá, é no TCE, é em todos os órgãos desse país. Todos os órgãos estão corrompidos pelo excesso de poder, pelo abuso do dinheiro público, e isso tem que ser combatido. Bom, gente, ainda tem muita gente participando com a gente aqui, mas a gente já se estendeu um pouco. Eu vou ter que encerrar aqui com a gente, mas Amaury, muito obrigada pela presença aqui. Volte sempre que quiser, as portas estão sempre abertas. Com certeza, ao longo dos próximos anos, a gente vai ter outras oportunidades de conversar aqui, né? Quer deixar algum recado final? Não, eu só quero agradecer a população que acreditou votando em mim, que acredita agora me conhecendo. Isso aqui sou eu, não faço não estou fazendo por política, eu estou pouco preocupado com política. Eu entrei na política para fazer o diferente. Se for para fazer igual, eu prefiro renunciar ao meu mandato, ir embora para casa, cuidar da minha vida. Eu não estou aqui para ser mais uma simples figura decorativa. Eu vim para fazer a diferença. Enquanto eu tiver com o meu mandato de deputado concedido pela uma grande parte da população do meu estado, eu vou cumprir o meu papel ao pé da letra. Muitos gostando ou não gostando. Um grande abraço, obrigado Bruna, obrigado ao Jornal Popular pelo espaço. A gente agradece, eu agradeço também a você que participou aqui com a gente, que mandou suas perguntas.
que esteve conosco durante essa entrevista. A cobertura sobre os próximos dias da Assembleia, as eleições das comissões, a atuação tanto do Amaury quanto dos outros deputados, claro, você confere com a gente tanto no Popular Impresso quanto no nosso site. Um abraço e até a próxima.